Salve galera! Seja bem-vindo ao canal Educa Channel, porque a aula já vai começar. E aí, turminha, beleza? Hey, brothers! Chegamos então à questão 15, galera. A questão 15 diz assim, ó. Um aquecedor tem potência útil constante de 500 watts. Ele é usado para elevar de 10 graus Celsius a temperatura de uma panela de alumínio que contém 1 litro de água à temperatura ambiente. A panela tem massa de 1 kg. O tempo gasto para esse aquecimento é dado aproximadamente em... Aí ele dá lá o valor, né? Calor específico da água é 1 caloria por grama de graus Celsius. O calor específico do alumínio é 0,22 calorias por grama de graus Celsius. E a densidade da água, ele disse que densidade aí é 10 elevado ao cubo de quilogramas por metros cúbicos e 1 caloria de 4,18 joules. Beleza? A pergunta que quer saber é qual é o tempo gasto para esse aquecimento aí desse aquecedor que tem potência útil de 500 watts. Bora para a questão? Questão 15? Bora resolver. Ele diz que um aquecedor tem potência útil aí de 500 watts. Então, a potência do aquecedor é de 500 watts, né? Watts de potência. Ele é usado para elevar a temperatura de 10 graus Celsius. Então, a temperatura varia, ΔT varia de 10 graus Celsius, né? E varia aí a temperatura de uma panela de alumínio, né? Que contém 1 litro, né? O volume é igual a 1 litro de água. A panela de 1 quilo de massa, né, também tem 1 litro, também tem massa igual a 1 quilo, né, de 1 quilo de massa. E ele quer saber o seguinte: qual é o tempo gasto para aquecimento, né, desse material aí? Então, qual é o tempo a ser gasto, considerando que o calor específico da água é de 1 caloria por grama específico, né? E o calor do alumínio é de 0,22. Então, calor específico da água é de 1 caloria por graus Celsius. Já o calor específico do alumínio é de 0,22 calorias por graus Celsius. É o calor específico. A densidade da água, ele disse que é 10 elevado ao cubo, né? Metros cúbicos. Então, a densidade é 1 kg por metros cúbicos. E a caloria, 1 caloria, ele diz que vai ser igual a 4,18. Beleza? Então, a pergunta é quanto tempo esse aquecedor vai precisar aí para elevar, então, aí, quanto tempo ele vai precisar para fazer, então, aí, elevar a sua energia aí com essa potência que ele tem aí, tá certo? Então, para resolver essa equação aí, eu tenho aquela famosa equação, ó. Potência, né? Vou ter um pouquinho embaixo aqui, ó. Potência é igual a quantidade de calor dividido pelo tempo, certo? Potência é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Só que nós temos um probleminha aí. Nós temos duas substâncias. Nós temos a água e o alumínio. Então, nós temos que a potência é igual a 500 watts, né? 500 watts de potência, tá aqui. Só que o calor aí, eu tenho que fazer aquela somatória, né? Das energias. Então, eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho a massa, o calor específico e a temperatura para o alumínio, então eu vou pôr aqui embaixo AL, mais a massa, o calor específico e a temperatura da água. Para você não esquecer, da água. Tudo isso dividido pelo tempo. Tudo isso dividido pelo tempo. Então agora a gente vai preencher esses dados aí, ó. Eu tenho aqui, ó, 500, que é igual
A massa do alumínio, ele diz que a massa do alumínio é 1 quilo, que é 1000 gramas. Então eu tenho 1000 gramas, tá? 1000 gramas aí. E o calor específico do alumínio, ele diz que é 0,22. Então 0,22 vezes. A temperatura, ele diz que é 10 graus. Então a temperatura é 10 graus. Mais a massa da água também, né? De massa é 1 litro, então 1 litro, 1 quilo também. Então eu tenho 1000 gramas. O calor específico da água é 1. E a variação da temperatura é 10 também. Tudo isso dividido pelo tempo. E pelo tempo, que é o que eu quero descobrir. Só que tem uma coisa, a energia, ele diz que é em joule. E ele diz que uma caloria equivale a 4,18. Então eu tenho tudo isso aqui, ó, vezes 4,18 joules. Beleza? Transformando já em joules. Então, vou dividir o quadro aqui, subindo aqui, ó. Subindo aqui. Eu tenho aqui, ó, 500, né, que é a potência. 500 é igual 1000 vezes 0,22 vezes 10 é igual a 2.200. 2.200 mais 1000 vezes 1 vezes 10, 10.000. Então eu tenho 10.000, né, vezes 4,18 joules. Certo? Então eu tenho dividido pelo tempo. Delta tempo. Então eu tenho delta tempo vezes 500 é igual 2.200 mais 1.000 mais 4.000, 2.200 mais 1.000 vezes 4,18 joules, que uma caloria equivale a 4,18 joules. Então, 2.200 mais 10.000, aqui é 10.000, tá errado aqui, 10.000. Então, é isso mesmo, 10.000, porque 10 vezes 1.000, 1.000 vezes 10 é 10.000. Então, é 10.000. Então, 2.200 vezes 10.000 dá 12.200. 12.200 vezes 4,18 joules vai dar aproximadamente 51.000. Ou 50.996, mais ou menos assim. Então, arredondando, vai dar 51.000. Tá? Vai dar 50.996, arredondando, vai dar 51.000. Então, eu tenho delta tempo, que é igual a 51.000 dividido por 500. 51.000 dividido por 500. Então, eu tenho aí, ó, dividido por 500, tá? Eu tenho aí aproximadamente delta tempo é igual a 102 segundos, beleza? 102 segundos. Mas passando para minuto, então eu pego aqui, então, deixa eu tirar essa marca aqui. Passando para minuto, eu tenho aqui, então, ó, delta tempo, né? No caso, eu pego delta tempo, eu pego 102 e divido por 60 minutos, né? Que é 1 hora. Então eu tenho aí aproximadamente igual, ou aproximadamente, né? 1,66666. Então eu vou arredondar logo para 1,7 minutos. Então eu tenho aí o tempo, né, que eu vou precisar aí, no caso, o tempo de 1,7 minutos. Tá? Então, a questão, né, resolvida para vocês, né, com todos os cálculos aí certinho para vocês aí, tá bom? Lembrando que aqui, ó, eu fui por aproximação, né, 51.000 aqui eu arredondei, né, e aqui também eu arredondei, e neste caso aqui eu aproximei, então, 1,7 minutos, tá bom?